Bom dia a todos. O nosso grupo é composto por mim, Leonardo, Amanda e Feliz, e vamos falar um pouco sobre a terapia familiar comportamental. Sobre o histórico e os principais autores. Inicialmente, a terapia comportamental possui um foco bem individual, mesmo que existissem técnicas para treinar pais e ensinar habilidades de comunicação para os casais. Os terapeutas não mantinham essa preocupação. Porém, no decorrer das últimas décadas, essa terapia ela foi se modificando e evoluindo com o passar do tempo. A terapia comportamental teve sua origem através das investigações de Ivan Pavlov, que era um fisiologista russo. Ele trabalhava com cães e, para gente que é da psicologia, é uma figura bem famosa. Ele desenvolveu o condicionamento clássico e, nos experimentos dele, consistia em uma campainha e o cão, né, que tinha um aparelho ligado à glândula salivar, e a comida. Inicialmente se apertava a campainha e adicionava a comida. Então ele tinha o estímulo da campainha, da comida, que resultava na salivação. Com o passar do tempo, somente a campainha já gerava a resposta de salivação, porque ele foi condicionado que sempre que a campainha tocasse ele receberia comida. Bebendo das fontes de Pavlov, do condicionamento clássico, temos outra figura bem emblemática da psicologia comportamental, que é o Watson. Ele fez um trabalho que é no mínimo polêmico, que ele induziu uma fobia, no caso conhecido como Pequeno Albert. Essa fobia inicialmente foi de animais peludos, né? Começou com um coelho, mas ela se estendeu para objetos felpudos, né? Teve até um caso que a criança se assusta com a barba do Papai Noel, em alguma ocasião. Então, esse é um trabalho que, apesar de ter sua função, ele é reprovável por uma questão logicamente ética e moral. Então, se a gente olhar com os olhares éticos que temos nos dias atuais, isso seria completamente fora do padrão da psicologia. Seria um trabalho que nunca seria feito, devido ao prejuízo que pode trazer para o participante, né? Que além de tudo era uma criança. Enquanto Watson mantinha esse experimento, Mary Cover Jones tratava uma fobia muito semelhante, no caso de Peter, que tinha medo de coelhos. Então podemos ver a psicologia comportamental agindo dessas duas maneiras. Jones ele utilizou da dessensibilização sistemática, que é desenvolvida em 1948 por Joseph Hope. E a dessensibilização sistemática consiste em apresentar um grau de desconforto para a pessoa e subindo no decorrer do tempo. É muito utilizado em casos de fobias e medos. Por exemplo, o medo de aranha. Você não vai colocar a pessoa diante de uma aranha logo no início do tratamento, mas sim mostra um desenho, depois uma foto, depois uma aranha em um aquário, isso no decorrer do processo terapêutico, né? Então é uma técnica utilizada até os dias de hoje que mantém muitos resultados positivos, né, no tratamento de fobia. Quando se fala de comportamento, uma figura, né, que geralmente aparece é o Skinner, que foi a figura que mais trouxe contribuições para o estudo do comportamento humano. Ele desenvolveu a teoria do condicionamento operante, que também é baseada em estímulos e respostas, assim como Watson, Pavlov e todos esses outros autores clássicos. Skinner propõe, né, que os comportamentos, quando eles são reforçados, eles se repetem. Pelo menos eles têm a tendência a se repetir. E os que são punidos, eles tendem a diminuir ou mesmo entrar em extinção. Todos esses autores clássicos trazem esse embasamento teórico sobre o comportamento humano e deixam um terreno fértil para que a terapia comportamental familiar seja desenvolvida com maior afinco. 3 nomes são destacados quando a gente fala da terapia comportamental familiar, que é um psicólogo, que é o Gerald Peterson, um psiquiatra, Robert Lieberman, e um assistente social, Richard Stewart. O Peterson ele teve destaque nos treinamentos comportamentais para os pais e ele e alguns colegas criaram métodos que tinham o objetivo de verificar as interações familiares e desenvolver as estratégias, né, que visam fazer com que os comportamentos que são considerados agradáveis se repitam e aqueles desagradáveis sejam extintos, assim como o Skinner propôs no condicionamento operante. O Lieberman expôs a aplicação de aprendizagem operante aos problemas familiares de 4 pacientes adultos com depressão. Ele empregou o manejo das contingências de reforçadores mútuos e também fez o uso do ensaio de papel e da modelagem na terapia familiar. O Stewart, ele se difere um pouco dessa onda de treinamentos, né, que é característica da terapia comportamental familiar, e ele se foca no intercâmbio de comportamentos positivos. Ele acreditava que eles poderiam ser maximizados com o uso da reciprocidade de reforço.
Então, diante desse exposto, né, é possível notar que na década de 1970, a terapia familiar comportamental ela evoluiu através de três campos centrais, que é o treinamento parental, a terapia comportamental de casal e a terapia sexual. Então, mesmo assim, se foca muito no treinamento, né? Essa abordagem tem essa característica do condicionamento operante, proposto por Skinner. Então, ela segue toda essa onda desses autores clássicos e permanece assim até hoje, mesmo com a sua evolução de técnicas, e ela foge um pouco atualmente desse contexto puramente individual, então é trabalhado com casais, com famílias, mas mantém esse foco no treinamento de habilidade de comunicação. Isso ela mantém o foco no manejo dos comportamentos considerados desejados e os indesejados. Olá, bom dia. Eu sou Felício, integrante também desse grupo. Eu vou começar falando um pouco sobre o embasamento teórico. A terapia comportamental tem como premissa básica de que o comportamento é mantido por suas consequências. Reforçadores funcionam para consequências que aceleram, enquanto que punições desaceleram. E a extinção ocorre quando não existe um reforçador após uma resposta. Quando os terapeutas comportamentais perceberam que as pessoas não só agem, como também pensam e sentem, começaram a interagir-se com teorias cognitivas. Nesta teoria, entende-se que a interpretação do comportamento das outras pessoas afeta a maneira de responder a elas. Pensamentos automáticos com conclusões distorcidas acabam sendo influenciados pelos esquemas da pessoa sobre como o mundo é e como funciona. As crenças subjacentes, embora não sejam conscientes, influenciam de forma tendenciosa como nós relacionamos e respondemos a tudo. A teoria do intercâmbio social, integrada na mudança das perspectivas dos terapeutas comportamentais sobre o olhar maior para relacionamentos familiares, contribuiu para o entendimento de que as pessoas tendem a maximizar as recompensas e minimizar os custos. Num relacionamento bem-sucedido, os parceiros se esforçam para maximizar as recompensas mútuas. Já no mal-sucedido, ocupam-se demais, tentando se proteger de sofrimento para pensarem na maneira de fazer o outro feliz. Dessa forma, os intercâmbios comportamentais seguem uma soma de reciprocidade. A estimulação aversiva ou passiva de uma pessoa produz comportamentos recíprocos no outro. Sobre o desenvolvimento familiar normal. Aqui o nosso grupo traz o normal entre aspas, reacendendo aquele velho debate da psicologia sobre o que é normal e o que não é normal, né? Quem que diz o que é ser normal e o que não é. Então, é sempre válido estar trazendo essas críticas, né? E ter esse pensamento voltado para uma sociedade mais inclusiva. É, então, sobre esse desenvolvimento familiar, os modelos de intercâmbio comportamental propõem um equilíbrio familiar e que ele consiste em trocas entre entrega e recebimento. Ou seja, existem benefícios em relação às responsabilidades. Aqui se faz uma analogia com uma via de mão dupla, né? Você tem que dar em um relacionamento familiar, mas também está recebendo. Outro ponto importante é sobre a satisfação conjugal. Os estudos mostram, né, que situações desagradáveis reduziam a satisfação conjugal mais do que as agradáveis aumentavam. Então, também é possível fazer uma analogia com uma balança. Existem essas trocas, mas as situações agradáveis devem superar as desagradáveis para que o relacionamento seja bem sucedido e saudável. Comportamentalistas destacam a comunicação como o fator de maior importância em um bom relacionamento. O ato de falar, inclusive dos problemas, eles atuam como um fator de proteção para a família. Com o passar do tempo, é natural que casais entrem em conflito. E falar, inclusive, sobre os problemas, tendem a resolvê-los, né? Ser mais fácil de resolver esses problemas. Então, isso tudo, né, a comunicação em si, contribui para manter a harmonia conjugal. Eles também trazem que é uma armadilha pensar que um bom relacionamento só vai se manter pelo amor e pela compatibilidade. É muito importante que haja o desenvolvimento de habilidades do relacionamento. O casamento bem-sucedido, segundo eles, se dá na aprendizagem de comportamentos que contribuem para o manejo de situações diárias. Ele tem um grande índice de reforçadores positivos, então esses parceiros eles variam as atividades compartilhadas, desenvolvem novos interesses,
expandem o repertório sexual e desenvolvem sua comunicação, que já foi destacado como muito importante para o relacionamento. Então, isso tudo contribui para que o casal continue interessado um no outro. Os terapeutas comportamentais não se preocupam com as causas dos sintomas, mas sim com o sintoma em si e como resolvê-lo, né, para a família. Muitas vezes existe a necessidade de adaptar, pois a intenção, né, por exemplo, dos pais com uma criança pode ser irreal. Então há a necessidade de estar adaptando a realidade que possa ser alcançada através da terapia e do trabalho do terapeuta. Nichols cita o Skinner para falar que as famílias muitas vezes reforçam comportamentos que eles gostariam que não existissem. Eu acho que todos aqui conseguem lembrar de um comportamento de birra de alguma criança, muitas vezes em um supermercado. Os pais muitas vezes acabam cedendo aquele comportamento, entregando o que a criança quer, para evitar a situação constrangedora. E os terapeutas comportamentais dizem que o correto seria ignorar para que aquilo suma. Se, mesmo que os pais ignorem, mas em algum dia eles cedam a esse comportamento, a criança pode vir a pensar: hoje não funcionou, mas quem sabe amanhã ou depois funcione. Então esse comportamento vai continuar se repetindo. Outra questão destacada por Nichols é em relação ao castigo. Os pais muitas vezes não cumprem aquilo que ameaçaram, né, por assim dizer. Aplicam castigo muito depois do que aconteceu, ou utilizam castigos tão leves que não têm efeito nenhum, ou tão severos que geram ansiedade e não geram a aprendizagem, né? Então eles trazem de novo que a aprendizagem deve ser uma via de mão dupla. Tanto os pais como os filhos, né, têm que aprender com aquela situação, com aquele castigo, senão ele não vai surtir efeito. O objetivo da terapia comportamental é alterar padrões específicos de comportamento para aliviar o problema evidenciado. Devido ao foco no comportamento, essa terapia tem uma característica mais técnica do que em comparação a outras terapias familiares. O terapeuta comportamental vai adaptar o tratamento a cada caso, geralmente na intenção de extinguir os comportamentos indesejados e reforçar alternativas agradáveis. O terapeuta também aplica princípios da teoria da aprendizagem para aliviar os problemas comportamentais. Também ensina habilidade de comunicação, solução de problemas e negociação. No treinamento comportamental dos pais, a avaliação envolve definir, observar e registrar a frequência do comportamento a ser modificado. Também os acontecimentos que o precedem e o sucedem. As entrevistas, feitas geralmente com a mãe, embora seja recomendado que ambos os pais participem, visam fornecer uma definição do problema e uma lista de potenciais reforços. Depois de concluir essa avaliação, o terapeuta decide quais os comportamentos que devem ser aumentados e quais diminuídos. A intervenção mais utilizada é o condicionamento operante, no qual envolvem os reforços empregados que podem ser tangíveis ou sociais. Foi-se descobrindo que o elogio e a atenção à criança é tão efetivo quanto dar um dinheiro ou dar doces. Algumas das técnicas operantes seriam a modelagem, que consiste em reforçar a mudança em pequenos passos, as economias de fichas, que é quando se utilizam pontos ou estrelas para recompensar a criança por ter se comportado bem, e essa recompensa, novamente, ela pode ser social, por exemplo, passar um tempo com a criança, levar ela para um passeio no parque, ou ela pode ser dar um presente, um brinquedo, um doce. Também existe o manejo de contingências, que é uma técnica que consiste em dar e retirar recompensas com base no comportamento da criança, e um intervalo para pensar que é uma punição em que a criança fica sentada em um canto ou no seu quarto por um tempo. O terapeuta incentiva as famílias a se reunirem semanalmente para discutir questões importantes, como as mudanças nas regras familiares, negociação de direitos e responsabilidades. Os pais são ensinados a monitorar os filhos quando eles estão na escola ou em outro lugar, criando uma rede com pais de amigos dos filhos e mantendo contato com as professoras. O terapeuta também pode chamar os pais durante a semana para verificar seu progresso e encorajar os seus esforços.
Assim como a terapia comportamental para os pais, a terapia de casal, ela começa com um processo de avaliação bem elaborado e estruturado, incluindo avaliações de comportamentos visados e específicos. São utilizados questionários de avaliação do casal. O mais usado é a escala de Locke-Wallace, que busca conhecer os aspectos da satisfação conjugal, como a comunicação, o sexo, a afeição, as atividades sociais, para descrever e quantificar os problemas perturbadores. Com essas informações, é possível avaliar os pontos fortes e habilidades de relacionamento, o sexo, a afeição, as perspectivas futuras, a avaliação do ambiente social e o funcionamento conjugal de cada cônjuge. Em resumo, a abordagem comportamental possui estratégias que ensinam os casais a se expressarem de forma mais clara, em vez de queixas vagas e críticas. Os casais são ajudados a melhorar a comunicação, são encorajados a fazer uso de meios claros e eficientes de compartilhamento do poder e de tomada de decisões, e aprendem estratégias para resolver problemas futuros como meio de manter e ampliar os ganhos iniciados na terapia. A teoria do intercâmbio comportamental é utilizada para ajudar o casal a aumentar a frequência de comportamentos desejados, e um dos procedimentos dessa teoria é pedir a cada parceiro que liste 3 coisas que gostaria que o outro fizesse com maior frequência. O treinamento em habilidades de comunicação também é utilizado e inclui instrução, modelagem, desempenho de papel, exercícios estruturados, ensaio de comportamentos e feedback. Tratamento de disfunções sexuais na terapia comportamental. Da mesma forma que ocorre em outras abordagens comportamentais, o primeiro passo é a avaliação criteriosa e completa. Está incluído a avaliação de um exame médico completo para determinar os problemas orgânicos e entrevistas extensas para determinar a natureza da disfunção. Na ausência de danos orgânicos, os casos que envolvem a ausência de formação técnica suficiente, comunicação deficiente na área sexual, respondem muito bem à terapia sexual. As pessoas que sofrem de ejaculação precoce, vaginismo, disfunção orgásmica, em geral respondem bem a um tratamento breve. Já os casos de incompetência ejaculatória, fracasso na ereção, ausência prolongada de desejo, são em geral difíceis de resolver, ou seja, mais tempo na terapia. Kaplan observou que há 3 tipos de problema, que é o transtorno do desejo, transtorno de excitação e transtorno de orgasmo. Cita ainda que o tratamento desses problemas em geral é bem sucedido com clientes motivados. O tratamento para esses transtornos concentra-se, primeiro, em desconsiderar a ansiedade e, segundo, ajuda aos clientes a identificar e deter pensamentos negativos que interfiram no desejo sexual. Embora a terapia sexual possa ser talhada para problemas específicos, a maior parte do tratamento são iniciados com foco perceptível. Nesta fase do tratamento, os casais são ensinados a relaxar, gostar de tocar e ser tocados, com alternância de suas carícias, respeitando áreas que inicialmente possa gerar algum desconforto ou ansiedade. Avaliação e resultado da terapia comportamental. Após 30 anos passados desde seu início, a terapia comportamental vem se sofisticando cada vez mais, contudo com sua maior ênfase conceituada no treinamento dos pais, na terapia comportamental para casais e no tratamento das disfunções sexuais. É importante destacar que esta terapia não só trata somente de técnicas, é estabelecida por uma avaliação cuidadosa, pela análise das sequências comportamentais antes do tratamento e pela avaliação da terapia em progresso e a avaliação dos resultados finais. Conforme foi se aumentando a experiência com problemas familiares, outras questões abordadas na terapia comportamental, como aliança terapêutica, a necessidade de empatia e o problema de resistência, assim como a comunicação e as habilidades de solução de problemas. A incorporação de técnicas cognitivas e princípios das terapias familiares de orientação sistêmica mudaram a direção da terapia comportamental. A aceitação emocional também foi introduzida por alguns terapeutas com foco em ajudar cônjuges a aceitarem mais o outro, antes de trabalhar com a mudança do comportamento entre eles. Esta abordagem desenvolveu técnicas excelentes para tratar
das dificuldades em crianças e em casamentos. Sua maior força está na insistência em observar o que acontece e depois definir a mudança. Além disso, apresenta métodos de avaliação, planejamento do tratamento e o monitoramento dos processos e resultados. O ensino de habilidades gerais, cognitivas, comunicacionais e de solução de problemas, o atendimento às necessidades específicas do indivíduo e da família e o tratamento de cognições distorcidas que possam estar nas interações familiares trouxeram um grande avanço para esta terapia.